Pegue a sua Bíblia então e abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 14 até o 17, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em uma outra tradução, eis que tudo se fez novo. Ore comigo agora. Deus eterno, obrigado por essa oportunidade, pela leitura da tua palavra, pelos meus irmãos que aqui estão presencialmente e todos os que estão nos acompanhando por esse culto online, ou, ó Deus bendito, que vão nos também acompanhar e vão entrar em contato com este vídeo em algum momento, no nosso canal, Senhor, no YouTube, ou em outras, ó Pai querido, redes sociais. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Queridos, por favor, se assente e fique atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero iniciar esta reflexão, esta palavra nesta noite, pedindo para que nós façamos um exercício. Um exercício que vai mexer com a sua imaginação. Pense desta forma e imagine comigo o que você acha que na sua vida poderia ter. Pense comigo, imagine, e imaginar não é pecado. Existem pessoas que vivem no mundo dos sonhos e nunca acordam para realizá-los, é verdade. Mas imaginar não é pecado, você não precisa ter nenhum tipo de amarra quanto a isso. Imagine por um momento o que você deseja, o que você anseia, aquilo que você pensa no seu coração, que se você tivesse, você seria assim a pessoa mais realizada do mundo. Estou falando aqui, nesta terra. Pensa comigo. Eu quero que você vá um pouquinho mais longe. Pense, se você pudesse escolher qualquer coisa, se você pudesse ter, e aqui eu vou ainda um pouco mais fundo, qualquer pessoa, lembre-se, é um exercício de imaginação, para a gente alcançar a verdade que Deus tem para nós nesta noite. Que você pudesse se relacionar com qualquer pessoa que você quisesse. Por um instante, esqueça as questões morais, as convenções sociais. Se não existisse nenhum tipo de limitação para você, em termos sociais, a sua sociedade permitisse que você tivesse a pessoa que você quisesse, e mais, não há falta de dinheiro, o dinheiro não fosse problema para você,
você tivesse todo o dinheiro que alguém poderia ter em uma vida. Que você pudesse fazer a casa que você sonha, com sauna, academia, bosque. Pensa nisso, imagina isso agora. Por que eu estou fazendo isso? Pensou nisso? Porque a Bíblia Sagrada nos mostra dentro dela alguém que teve isso. Que não teve nada que ele visse, que os seus olhos desejassem, que ele não pudesse ter. E eu quero que você acompanhe, porque Deus deixou isso registrado dentro da sua palavra para nós entendermos. Porque às vezes nós estamos imaginando que a nossa vida vai ser boa quando alcançarmos aquela posição no nosso trabalho. Às vezes a gente fica imaginando que seríamos muito mais felizes se nós tivéssemos conquistado aquela pessoa da nossa mocidade ou adolescência. Não poucas vezes nós ficamos imaginando o que teria sido a nossa vida se nós tivéssemos caminhado em outra direção e a gente pudesse ter realizado alguns dos sonhos da sua adolescência, quem sabe até da sua infância. Eu quero que você me acompanhe, porque isso é Bíblia. E não está aqui por acaso. Porque tem gente que pensa que a vida boa, a vida nova, tem a ver com as coisas que conquistamos aqui. Mas vamos ver então um homem que teve tudo isso. E vamos ver o que ele chegou à conclusão. Eclesiastes capítulo 2, pensa comigo agora, diz assim, e preste atenção que o livro de Eclesiastes você vai entender, lendo ali o começo do livro, diz, debaixo do sol, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então isso é a chave para você entender o livro de Eclesiastes. Olha o que Salomão diz, disse eu, e aqui já começa a situação. Disse eu, no meu coração, ora, vem, e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração, preste atenção aqui, como eu me daria o vinho. Pense em todas as possibilidades que existe de você ter a sua mente alterada. Ele está falando disso. Pense nas drogas. Pense em tudo que pode fazer com que você altere a sua consciência. Ele está falando, eu vou me entregar à loucura, diz aqui o texto. Mas eu vou fazer só até onde, porque tem gente que pensa que pode isso, não é? Beber socialmente, usar alguns determinados entorpecentes também de maneira segura. E aí ele fala, ele pensa dessa forma, eu vou me entregar ao vinho, e eu vou tentar descobrir qual é esse barato, essa coisa de ter a mente assim, a consciência alterada. E como eu reteria essa loucura, essa experiência? Como é que eu incorporaria a minha vida de uma forma sábia? Salomão falando, o homem mais sábio do mundo. Eu vou tentar
me embriagar, alterar a minha consciência, desde que eu consiga de alguma forma fazer com que essa experiência traga para mim algum tipo de conhecimento. Aí ele continua: fiz para mim, no versículo finalzinho do 3, fiz para mim, ou melhor, começo do 4, obras magníficas. Pense assim, se não houvesse limitação de dinheiro, você pudesse fazer. E ele diz: eu fiz, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Pensa assim, aquelas pessoas que pensam assim: eu vou ser feliz quando eu tiver assim um pedacinho de terra, puder plantar e colher. Uma canção antiga, né? Que fala sobre isso. Assim: eu queria ter na vida simplesmente um quintal e um mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda. Quem lembra dessa? 70 lá, 80, né? Então tem gente que vai assim: se eu tiver assim uma casinha e puder plantar e poder colher, ter assim para ver o sol nascer. O Salomão tinha tudo isso e muito mais. Tem gente que pensa que se abraçar com a árvore, né, voltar à natureza, ele vai se sentir assim, em contato. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer a você. Você foi feito para coisas maiores. Nada da criação vai satisfazer a sua alma. E aí ele continua: fiz para mim tanques de águas. Imagine tudo que poderia ser feito de tanques de água. Criação de peixes. Imagina isso. Versículo 7. Adquiri servos e servas. Eu não precisava fazer nada. Qualquer coisa que eu preciso, tem alguém para fazer por mim. Quer a melhor comida? Quer a melhor bebida? E não preciso nem preparar, vou preparar para mim, trazer aqui para mim. Pensa nisso. Aí tem mais. Fui fazendeiro, tive vacas, ovelha, mais de todos que antes, diz o texto bíblico, antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro. Amontoei, tinha depósito de prata, ouro, joias de reis e das províncias, cantores e cantoras. Pensa assim, você pode fazer uma festa de aniversário sua, e você pode chamar quem você quisesse para cantar nela. Pensa nisso. Dinheiro não é problema. Você poderia, pensa no cantor que você mais, e aí independe, seja ele gospel, seja ele de música popular, não é? Você chamaria e teria condições, e essa pessoa viria para fazer um showzinho particular para você. Ele falou: me provi de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens. Aí você que gosta de instrumentos musicais, qualquer instrumento, pensa no melhor instrumento que poderia você ter, buscar em qualquer parte do mundo, você teria
um estúdio, com todos eles, cada um melhor do que o outro, porque é isso que ele fala aqui, instrumentos de música de toda sorte, engrandeci-me, aumentei. Aí agora ele fala, fiz o meu trabalho e eu tive prazer nele. Olha o verso 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Pensa nisso, qualquer coisa que você visse. Você viu uma Ferrari. Dá duas dessas. A Lamborghini. Pode trazer duas também. Pensa aí, aqueles carros que você vê em revista, você vai virando assim, aí você só vai, um desse, e estava lá, tudo no pátio. Tudo que os meus olhos viram, eu não neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Tudo que alguém disse que dava alegria, tudo que alguém disse que dava contentamento, eu fui lá e tomei para mim. Comprei, adquiri. A Bíblia diz que existiam navios que faziam viagens pelo mundo conhecido, trazendo, lá no livro de Crônicas diz que eles traziam animais exóticos. Muito provavelmente Salomão tinha um zoológico particular. A Bíblia fala de macacos, de pavões, tudo. E ele diz agora, meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Eu tive prazer no que eu fazia. Eu gostava do que eu fazia, no verso 10, um pouco mais à frente. Agora olhe o verso 11. E você vai ter uma grande surpresa. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eu creio, irmãos, que esse texto está aqui para quebrar essa ideia, para que a gente tenha consciência do que de fato é a vida, que a vida não acontece fora. Se você não tiver a vida dentro, fora que você não vai ter nunca. Se o contentamento não brotar da sua alma, você pode ter o que você quiser. Isso não vai preencher a sua alma. Não vai dar conta. Porque existem pessoas que ainda têm essa ilusão. Tudo que eles estão olhando a sua vida com Deus, ou o que olham para a sua vida com Deus, é o que Deus pode realizar fora. E o que Deus pode realizar fora, meu irmão, nada, mas absolutamente nada se compara com aquilo que Ele vai realizar dentro de você. Você pode ter tudo o que você quiser. Você pode, sonhe, imagine. Eu vou dizer para você, está aqui na palavra de Deus, isso não te trará contentamento. Sabe por quê, meu irmão? Porque você foi criado para algo mais elevado, para se relacionar com o Deus que cria tudo isso no estalar de dedos. Mas o diabo nos faz crer
que tem alguma coisa fora da orientação de Deus que pode me satisfazer. E isso invade as igrejas. Isso invade a espiritualidade de muitas pessoas. Meu querido e minha querida irmã, olhe para o texto que nós fizemos a leitura. Olhe para o texto que nós fizemos a leitura. Irmão, quando é que começa a vida de verdade? Como é que eu posso ter essa vida verdadeira? Essa vida que brota, que jorra, que salta de dentro de mim. A Bíblia diz uma coisa: é quando nós morremos em Cristo. É o texto aqui. Paulo salienta isso. Esse amor nos constrange. De que forma? Julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, não vivam pensando que alguma coisa que Deus não nos deu, que possa nos dar verdadeira alegria, que já não esteja na sua mão. Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida, diz a Bíblia. Pedro fala isso. E aí, sabe o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo, irmãos, aquilo que as pessoas, quando viviam lá no ministério de Jesus, queriam. Irmãos, preste atenção. Muitas pessoas foram curadas por Jesus. Jesus nunca se negou a curar ninguém. A Bíblia diz que aonde ele andava, as pessoas eram curadas. Jesus nunca impediu, quando ele multiplicava pães e peixes, ele nunca impediu que pessoas, as que crescem, as que não crescem, as pessoas que estavam ali só para o oba-oba, ninguém, preste atenção, nunca Jesus disse: ó, separa aqui as pessoas que creem em mim e as pessoas que não creem em mim, e alimente aquelas que realmente estão me seguindo, que fazem profissão de fé em mim, e as outras que vão se converter. Nunca. Centenas de mãos que se alimentaram com o que Jesus transformou, fez, e nunca se transformaram na sua mente. Dezenas de pessoas que foram curadas por Jesus, e eu posso dizer centenas. Por quê? Porque a Bíblia não relata todos os milagres que aconteceram, apenas os que foram relatados para que nós possamos crer, mas que não transformaram, não mudaram a sua mente. Só que às vezes o que nós estamos querendo do Senhor se refere tudo à carne, às coisas que estão fora. Por isso Paulo vai dizer: vocês precisam entender essa nova vida. Irmãos, o que é a morte? A morte é a cessação de todas as possibilidades humanas. Quando alguém morre, não pode fazer mais nada. A palavra de Deus fala isso. Na sepultura ninguém pode te louvar. Então, a morte é essa ideia de que as minhas possibilidades humanas acabaram, e agora eu vivo uma nova vida em Cristo, totalmente dependente dEle, só dEle e de mais nada. Quando eu entendo isso, irmãos, a minha vida é revolucionada. Quando eu começo a entender que a minha relação com Deus não tem a ver com as coisas aparentes tão somente, embora isso Ele possa te dar. Deus não tem nenhum tipo de problema, irmãos, em te dar coisas. E Deus pode, pastor, dar uma Ferrari. Por que não? Pode te dar uma casa de praia. Por que não? Deus não tem nenhum tipo de problema com a sua alegria, desde que isso de fato
fato produza em você um ser melhor. Seja o que for. Deus não tem problema em dar. Não foi o diabo que deu a Salomão. Foi Deus. Deus é que abençoou Salomão. Salomão pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. E Deus disse em Salomão: porque você pediu, porque você está interessado em abençoar o meu povo, eu não vou te negar nada. Tudo que você quiser, você vai ter. É verdade que as muitas mulheres, segundo a Bíblia Sagrada, perverteram seu coração no final da sua vida, e alguns afirmam que esse livro de Eclesiastes foi escrito nesse período pela misericórdia de Deus para nos deixar esse alerta. Mas tudo isso aqui, a Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Você não pode ter 700 mulheres e 300 concubinas. Mas eu vou dizer para você, você pode ter o seu casamento 1000 vezes abençoado pelo Senhor, com uma intensidade que nenhum tipo de quantidade isso satisfaria a sua alma e o seu coração. E isso eu digo para os dois lados, homem e mulher. Deus está nos deixando aqui essa verdade para que a gente entenda isso. Não é a quantidade, é a vida na sua intensidade real. A partir de Deus, a partir de Jesus, a partir do meu e do seu coração, uma vida nova, uma vida vivida em Cristo Jesus, não mais olhando Cristo pela carne. Porque as pessoas que procuravam Jesus, e Paulo diz, ó, se em algum momento nós conhecemos a Cristo segundo a carne, porque a gente precisava de alguma coisa. Se em algum momento você se aproximou de Deus porque você precisava de algo para a sua carne, agora, a partir de agora, nesse novo entendimento, não é mais assim que nós vemos, nem ele, nem ninguém. A partir de agora, nós vemos o que de fato importa. É isso que ele diz. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Sabe por quê? A vida com Deus na vida de muitas pessoas não tem a pujança, porque tudo que eles estão esperando do Senhor tem a ver com a carne. Tem a ver com o que eles veem, tem a ver com o que eles tocam, tem a ver com o que possuem, tem a ver com o que sentem de prazer, e isso não tem nenhum problema, porque tem pessoas que acham que a carne é o gosto, é o prazer, não tem nada a ver. A Bíblia fala que o Senhor Jesus disse: peçam para que a vossa alegria seja completa. Deus não tem nenhum tipo de problema com a sua alegria, com o seu prazer, desde que se sua alegria e seu prazer, meu irmão, tenham de fato a expressão eterna. É a alegria que vem de Deus. E aí você pode se relacionar com qualquer coisa, ou você pode ter qualquer coisa e se relacionar com qualquer pessoa. Alguém disse, eu gosto dessa expressão: ame a Deus, o seu próximo, e faça o que você quiser. Porque quando você ama a Deus e ama as pessoas, você vai pautar e conduzir a sua vida por aquilo que é bom. Porque agora eu não vivo mais para mim mesmo. Sabe por quê? As pessoas não sentem prazer em nada. Tudo chega a uma certa altura que vai precisar de uma dose maior. Tem uma casa, daqui a pouco já aquela casa não é suficiente, quer uma maior.
vive o relacionamento, de repente começa a se sentir incomodado. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque vivem para si. É o que diz o apóstolo Paulo, assim que agora nós não vivemos mais para nós mesmos. Olha o texto, irmãos, versículo 15. Porque agora essa vida da carne não conduz mais as minhas prioridades. A partir do momento em que eu morri para o mundo e vivi para Deus, a minha carne, ela vai ser apenas o meu corpo para expressar o que de Deus tem de melhor, expressar as virtudes de Deus, como diz lá em Pedro 2,9. Para que as pessoas conheçam o que de melhor tem na vida, que não é nada que está fora, mas que está dentro, porque não é fora que Deus habita, é dentro. As coisas fora só vão ter o valor que precisam ter de fato quando dentro está o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 18, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, para que em tudo ele seja o primeiro. Ele é o primeiro, de fato. Seja sincero, com toda a humildade, pensa. Porque ele diz, as coisas criadas foram criadas nele, por ele e para ele. Tudo foi criado para ele. Pensa nas coisas melhores deste mundo. Pensa nas coisas melhores já criadas. Pensa nisso. A Bíblia diz que foi ele que criou. Então o problema não está nas coisas, está em nós. Mas como é que as coisas funcionam? Ele fez todas as coisas, essas coisas maravilhosas que você vê e acha que se tiver vai ser, e já vimos que não é assim, não traz alegria isso, não traz, é aflição de espírito, porque é debaixo do sol, a nossa perspectiva só está aqui nessa terra, quando é ele o primeiro, a preeminência é nele. Tudo na minha vida, o primeiro é ele. Seja o que for, das coisas que existem, que eu possua ou queira, é nele. É o que diz o texto sagrado. Porque ele é antes de todas as coisas, e nele foram criadas todas as coisas. Por isso, essa nova vida, meu irmão, é em Cristo. Os que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram. Agora, cada vez que eu olho para as coisas, eu não olho mais a partir da carne, nem as pessoas, nada mais eu olho a partir da carne. Quando eu olho para as pessoas, eu olho a partir do meu espírito, das coisas eternas. Quando eu olho para um carro, quando eu olho para uma casa, quando eu olho para qualquer coisa, minha carreira, qualquer coisa, eu olho a partir da eternidade, para a glória de Deus, para o prazer dele, para que eu me alegre com ele. E na alegria dele, eu me realize. Porque Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra? Então eu quero que você fique em pé, porque eu quero orar por você.
essa verdade entre no seu coração. Tem alguma coisa errada com as coisas fora? Não. Desde que aqui dentro as coisas estejam no seu devido lugar. Cristo primeiro. Aí você vai conhecer o verdadeiro prazer da vida. Ore comigo neste momento. Deus eterno Pai, aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs. Também me acompanham agora, meu Deus, muitos outros irmãos e irmãs. E algumas pessoas ainda vão entrar em contato com esse vídeo em algum momento de suas vidas. Eu quero que essa palavra faça a obra profunda que precisa ser feito nos corações. Meu Deus, que nós possamos entender as posições, ó Deus, que precisam ter. Cristo primeiro. Não vivemos mais para nós, vivemos para Ti, meu Deus. Queremos poder dizer como o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que olhemos para a vida nessa perspectiva de eternidade. É o que eu peço, Senhor, e eu já te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.